O trailer de Godzilla e Kong Supernova pode estar muito mais perto do que a maioria das pessoas imagina. E não, eu não tô falando isso porque apareceu algum rumor aleatório na internet, mas sim porque tem gente que costuma acertar essas movimentações da Legendary dando sinais bem interessantes nos últimos dias. E quando você junta tudo isso com o que aconteceu nas últimas horas, a situação fica ainda mais curiosa. Porque enquanto uma parte do fandom está olhando apenas para uma possível janela do trailer, outras informações começaram a aparecer e podem ter entregado muito mais do que a Legendary gostaria nesse momento. Algumas delas, inclusive, mudam completamente a forma como a gente enxergava esse filme. E quando eu digo completamente, eu tô falando de coisas que envolvem a história, os possíveis vilões e até o verdadeiro tamanho da ameaça que está sendo preparada para o futuro do Monsterverse. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e olha, vamos começar por uma informação que passou meio despercebida por muita gente, mas que pode ter entregado mais sobre esse filme do que a Legendary gostaria. Porque recentemente aconteceu uma expo de licenciamento lá na China, e no meio de vários materiais relacionados ao filme, apareceu uma descrição inédita de Godzilla e Kong Supernova. Só que não foi apenas a descrição que chamou a nossa atenção, a gente também teve uma coisa no título do filme que roubou a cena. Em vez de apenas Supernova escrito, a gente tinha a listagem trazendo o nome de Supernova Wars. E sim, eu sei, muita gente nesse momento deve estar tipo, tá, Eric, mas porra, o que isso muda? E ó, porra, talvez mude muito mais coisa do que a gente imagina. Porque junto desse material, como eu disse, também veio a primeira sinopse de verdade que a gente teve para o filme. E uma parte específica da sinopse chama muito a nossa atenção. A descrição fala sobre a coexistência entre humanos e titãs. Fala sobre a confiança construída entre eles ao longo dos anos, mas quando chega a parte principal da história, ela não descreve Godzilla e Kong lutando lado a lado. Ela descreve um confronto entre eles, um confronto épico, e isso muda bastante coisa, gente. Porque até então era meio que certo que a gente ia ter nesse filme não uma rivalidade entre os dois acontecendo, mas sim finalmente uma parceria e tudo mais. Só que pelo visto, não vai ser isso que vai rolar não. Pelo menos nesse momento da história, tudo indica que Godzilla e Kong vão voltar a ficar em lados opostos. E sendo bem sincero aqui com vocês, quanto mais eu fiquei pensando nisso, mais isso fez sentido. Porque o final de Um Novo Império resolveu uma crise gigantesca, mas não transformou os dois em melhores amigos. A relação deles continua sendo baseada em equilíbrio, território e respeito mútuo. Só que respeito não significa necessariamente uma parceria, entendeu? E é justamente aqui que a coisa ela fica interessante de verdade. Porque aí a pergunta principal ela deixa de ser eles vão lutar e passa a ser o porquê eles vão lutar. E quando você começa a procurar a resposta sobre isso, a gente acaba encontrando uma informação que deixou o fandom maluco nos últimos dias. E eu digo isso porque a Associação dos Roteiristas Americanos publicou um documento oficial relacionado ao filme. Pois é, isso mesmo que tu ouviu, não é um rumor, não é uma teoria, é um documento oficial. E dentro desse documento oficial existe uma linha que chama muito a nossa atenção. O texto cita o Godzilla, mas também cita o Space Godzilla. Pois é, o Space Godzilla. O nome aparece associado a um projeto dentro da documentação registrada. E quando isso começou a circular, muita gente achou que fosse apenas algum erro. Só que não demorou pro pessoal perceber que aquilo era real. E aí aconteceu uma coisa ainda mais curiosa, porque alguns fãs lembraram que meses atrás o Metal Modini, que interpreta um general dentro do filme, começou a publicar nos stories cenas do antigo Godzilla vs Space Godzilla da Toho. Na época muita gente achou que aquilo era apenas coincidência e não tinha nada demais, outros estavam achando apenas que ele estava assistindo filmes clássicos e terminava por aí. Só que olhando para tudo que a gente tem agora, por tudo que aconteceu até então, parece na verdade que ele estava apenas dando uma piscadinha pra gente que é fã, sem poder falar realmente o que tá rolando. Só que não termina por aí não. Essa história toda, ela tem ainda mais uma camada que eu acho que deixa tudo ainda mais interessante. Porque quanto mais informação aparece sobre Supernova, mais parece que a Legendary não começou a construir esse filme agora. Na verdade, parece que eles estão construindo isso há anos. E, tipo, eu não tô exagerando não. Volta comigo, por exemplo, lá pra Monarca Legado dos Monstros. Lá no episódio 4 existe uma cena que na época passou completamente despercebida por muita gente. A Doutora Barnes detecta uma assinatura de energia extremamente incomum, uma energia associada a pulsares. Mais do que isso, a análise sugere que os portais da Terra Oca carregam características muito parecidas com fenômenos ligados a buracos negros supermassivos. Tudo bem que na época parecia que aquilo era apenas uma informação científica jogada no roteiro e tipo, era isso, acabou. Só que aí acabou acontecendo uma situação meio que coincidência, a gente pode dizer? Pode chamar de coincidência, mas ao mesmo tempo talvez não, entendeu? E eu digo isso porque uma das principais
principais locações de filmagens que temos em Godzilla e Kong Supernova vai ser justamente Moab, em Utah, exatamente a mesma região associada àquelas leituras mostradas na série. E quando você começa a juntar essas peças, acaba abrindo uma possibilidade gigantesca na nossa frente. Afinal, será mesmo que a Legendary já está preparando a chegada do Space Godzilla desde a série da Monarca? E se toda essa conversa sobre pulsares, energia gravitacional, terra oca e tudo mais que a gente vê ao longo dessas séries e também de outras produções do Monsterverse não fosse apenas construção de mundo? Porque se existe um personagem dentro da franquia que existe uma explicação ligada ao espaço, à energia cósmica e a fenômenos absurdos, esse personagem é o Space Godzilla. E isso acaba nos levando justamente aos vazamentos mais recentes. Segundo relatos vindos de exibições testes realizadas no começo do ano, a origem do Space Godzilla continua respeitando alguns elementos clássicos da Toho, mas adaptando para a lógica do Monsterverse. A ideia seria que células do Godzilla acabam viajando para o espaço em algum ponto da galáxia, entrando em contato com material cósmico capaz de transformá-las em algo completamente diferente. Eu ainda vou trazer um vídeo aqui no canal mais aprofundado sobre isso, até, aproveita e se inscreve aqui para não perder esse próximo vídeo. Mas voltando, eu confesso para vocês que essa realmente é uma solução que, ela faz sentido. Afinal, isso faz com que seja preservado a essência do personagem clássico, sem parecer algo totalmente desconectado do universo que a Legendary construiu até aqui. Só que existe um detalhe nos vazamentos que estão rolando por aí que deixam tudo isso ainda mais interessante, porque aparentemente o Space Godzilla não seria o vilão principal desse filme, não a grande ameaça pelo menos. E quando eu fico refletindo sobre isso, é algo doido demais, né? Porque, gente, a gente tá falando do Space Godzilla, um dos monstros mais poderosos que já passaram pela franquia. Só que, segundo esses relatos, ele não seria o topo da cadeia alimentar. Existiria alguma coisa acima dele, alguma coisa maior, alguma coisa que teria participação da própria criação dele. E o mais curioso é que essa entidade não seria totalmente revelada já nesse filme, ou seja, existe uma possibilidade muito real de Supernova estar funcionando como o primeiro capítulo de algo muito maior, como se a Legendary estivesse abrindo oficialmente uma fase cósmica para o Monsterverse. E se isso for verdade, Space Godzilla pode ser apenas a primeira peça desse quebra-cabeça. Beleza, mas agora falando especificamente do nosso rei, os meios de uns vazamentos afirmam que o Godzilla ele vai precisar de uma nova evolução para conseguir superar todas essas novas barreiras que vão estar surgindo. E isso por si só, já diz muita coisa, né? Porque normalmente quando o Godzilla entra em cena, ele é o problema, ele é a força imparável, ele é o monstro que faz os outros recuarem. Só que dessa vez os relatos apontam que vai ser justamente o contrário. O Space Godzilla seria tão poderoso que durante boa parte da história, tanto o Godzilla como o Kong estariam jogando na defensiva. E se isso estiver correto, talvez a gente esteja olhando para o adversário mais perigoso que o Monsterverse já colocou diante dos nossos principais titãs. E aproveitando que a gente está falando dos nossos protagonistas, por que não falar também dos titãs secundários? Porque tá aí uma pergunta que surgiu muito nos últimos dias. E os outros titãs, será que eles vão aparecer? Bom, pelo que está sendo comentado até agora, Mothra não estaria no filme, o Rodan também não apareceria e aparentemente nenhum dos outros titãs apresentados em Reino dos Monstros teria uma participação importante dentro dessa história. E não, nem mesmo tão sonhado Baby Godzilla também não vai estar dando as caras, pode esquecer. Mas é claro que isso não significa que os titãs que vimos lá em Supernova não vão voltar, esses vão dar as caras sim. Os relatos apontam que Zuko e Shimu retornarão ainda que em participações menores. E sinceramente, isso faz muito sentido, porque tudo indica que Supernova está trazendo um caminho contrário ao Novo Império. Aquele era claramente um filme mais focado no Kong, agora parece que chegou a vez do Godzilla assumir o protagonismo da história. Uma outra informação interessante sobre o filme também envolve as filmagens dele. Uma das locações utilizadas pela produção foi o Palácio de Belas Artes na Cidade do México, um dos lugares mais impressionantes visualmente de toda a América Latina. A produção levou centenas de figurantes e uma construção enorme para o local, o que sugere que algumas sequências bastante importantes foram gravadas ali. Mas agora vamos falar da informação que provavelmente fez você clicar nesse vídeo de hoje, que é sobre o trailer. Bom, nos últimos dias, alguns perfis que costumam acertar bastante movimentações da indústria começaram a dar sinais bem curiosos sobre esse trailer. Tudo bem que não foi nada muito direto e tudo mais, mas já dá pra extrair algumas coisas dali. Afinal, esse é o tipo de movimentação bem padrão que acontece quando a gente tá perto de algo realmente grande a ser revelado nos próximos dias. O perfil Beyond Reporter publicou que material de Godzilla e Kong pode estar chegando muito em breve. Pouco depois, o assunto começou a circular entre outros nomes conhecidos da comunidade
comunidade, incluindo o Mr. Koji, que chamou a atenção para uma movimentação já no começo da semana. E o mais interessante é que esse comportamento lembra bastante o que aconteceu lá nas primeiras semanas de Godzilla e Kong, o Novo Império. Naquela ocasião, a Legendary simplesmente apareceu e soltou material novo sem aviso nenhum, por isso eu realmente não ficaria surpreso se estivéssemos muito próximos de receber o primeiro grande trailer de Godzilla e Kong Supernova. E isso torna tudo ainda mais interessante, porque enquanto a gente espera esse trailer, continuam surgindo informações que levantam uma pergunta enorme. Se o Space Godzilla de fato não é a grande ameaça da história, então o que estaria acima dele? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assiste esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!